Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Nascimento do blog Denúncia Jaboatão 24 horas, que você pode estar acompanhando aí nas redes sociais, certo? E que eu mostro todas as problemáticas que acontecem no município de Jaboatão dos Guararapes, certo? Não só com o atual gestor Anderson Ferreira, que é o prefeito atual, mas das gestões que irão se suceder posteriores. Ok? Eu falei em matérias no meu blog que você pode estar acessando, que é Denúncia Jaboatão sem acento, certo? 24 horas, 24hrs.blogspot.com. Você pode estar me acompanhando nas redes sociais e vendo tudo o que acontece em Jaboatão dos Guararapes, no município de Jaboatão dos Guararapes, e todo o descaso da gestão do Anderson Ferreira e das gestões posteriores que irão se suceder. Bom, pessoal, é evidente que nós sabemos que no Brasil, principalmente, existem políticos corruptos, isso é evidente. Nós sabemos que temos hoje o presidente Bolsonaro, que é um indivíduo super incapacitado, despreparado, que não faz nada para a mudança do país, né? E temos também aqui, precisamente no município onde eu resido, no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e a gente também não vê mudanças, né? E o que tem em comum Bolsonaro com o Anderson Ferreira? São duas pessoas que tiveram a aliança e o apoio, fizeram aliança, né, na realidade, e tiveram o apoio da comunidade gospel, da bancada evangélica. Bom, nós temos um país de Estado laico, onde as pessoas podem professar a religião que quiser. Eu sempre falo isso. E por que eu falo isso? Porque o princípio motivador que foi colocado nas campanhas foi o conservadorismo. Foi também colocado a questão da religião para escolher os gestores e os governantes que iriam suceder tanto o país como o município de Jaboatão dos Guararapes. E precisamente no município de Jaboatão dos Guararapes existe um círculo vicioso. E que círculo vicioso é esse? É um jogo de carta marcada entre os líderes religiosos com os políticos do município. É uma situação muito grave que já vem de muito tempo, né? E que precisamente, certo, nos dias atuais, que existe essa adentração da comunidade gospel na política em grande massa, está sendo evidenciado também aqui no município de Jaboatão dos Guararapes. Eu vou dizer um ponto específico. O Anderson Ferreira, ele coloca dentro da prefeitura, dos órgãos do município, toda a família dele. Isso é nepotismo. Mas não existe ninguém reclamando com ênfase sobre essa situação. Fora isso, é um prefeito que não se preocupa com os reais problemas do cidadão do município. E só faz alguma coisa quando algum cidadão ele se mobiliza a protestar, a reivindicar. E quando ele, agora especificamente, ele está próximo da reeleição, ele tenta fazer obras de forma desesperada, pequenas obras, paliativos, para ludibriar as pessoas. E por que você não vê o protesto em grande massa aqui no município
principalmente da liderança religiosa, da bancada religiosa do município de Jaboatão dos Guarapes, você não vê esse protesto. Ora, eles também são prejudicados. Entre aspas, você não vê essa mobilização dessa bancada religiosa, porque muitos são favorecidos. E eu vou te explicar como é que acontece no município de Jaboatão dos Guarapes com Anderson Ferreira, que é o atual gestor aqui do município de Jaboatão dos Guarapes, de Pernambuco. No período de campanha, o que acontece aqui no município de Jaboatão dos Guarapes também é a conivência de muitos moradores e de muitos cidadãos, infelizmente, para que essa corrupção exista em nosso município. Por quê? Muitos apoiam, muitas vezes, um candidato que tem aproximação religiosa, porque são essas pessoas que supostamente representam esse povo da comunidade religiosa, da comunidade gospel. E com isso, as pessoas terminam votando como aquele dito voto de cabresto, que é que você vota no político porque aquele político vai representar aquela comunidade, aquele grupo oligárquico, etc. E é isso, infelizmente, que acontece no município de Jaboatão dos Guararapes. Eu vou te dar um exemplo prático. A liderança da maioria dos pastores, certo, no município de Jaboatão dos Guararapes, apoiou o Anderson Ferreira e colocou-o como prefeito. E por que fizeram isso? Fizeram isso porque eles, em contrapartida, têm favorecimento do próprio prefeito, com carro comissionado, incentivos fiscais, certo? Promoção, autopromoção na mídia tradicional, regalias. Então, é um jogo de carta marcada. Os pastores apoiam o prefeito e ele também apoia os pastores. E com isso, os pastores, que têm uma grande influência dentro do município de Jaboatão dos Guarapes, eles começam a fazer campanha dentro, inclusive, das próprias igrejas, campanhas eleitoreiras, tentando, pelo voto do cabresto, influenciar o membro para votar naquele candidato que ele fez aliança. A consequência, muitas vezes, é que esse pastor recebe incentivo, favorecimento, e muitas vezes ele adentra-se na política, certo? Porque ele apoiou aquele candidato específico. Então é um jogo de compadre e comadre. É isso que acontece no município de Jaboatão dos Guarapes com essa gestão de Anderson Ferreira. É por isso que, mesmo com todas as precariedades, relatividades, descaso do prefeito, a possibilidade do prefeito se eleger novamente é muito grande, independente da pessoa que ele vai disputar aqui no município de Jaboatão dos Guarapes. A probabilidade é muito grande por conta disso, porque a comunidade muitas vezes são favorecidas. Por exemplo, se você for observar hoje na prefeitura e nos órgãos municipais do município, você vai ver não só a família de Anderson em peso, como você vai ver também todas aquelas pessoas que são da comunidade religiosa nos cargos comissionados. Então essas pessoas que são favorecidas, diretamente ou indiretamente, ela não vai reivindicar do prefeito melhorias, a não ser que ela seja a maior prejudicada. E muitas vezes, mesmo sendo uma das maiores prejudicadas, elas não fazem nada, porque elas também são beneficiadas. Recebem salários vultuosos e não há mudança por conta desse jogo de carta marcada. Então, quando você adentra-se dentro da prefeitura, dos órgãos municipais, você vai ver, certo? Um monte de carro comissionado ocupado por pastores
membros da igreja, entre diaconisa, membros, distribuído no município inteiro de Jaboatão dos Guararapes. E o município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, é um dos municípios que tem a maior receita. Muitas vezes tem maior receita que o próprio Recife, que é o que tem maior receita, né? Por quê? Porque aqui tem diversas indústrias, certo? E por conta disso compete constantemente com o Recife. Só que o IPTU que é cobrado no município de Jaboatão dos Guararapes são dos mais altos de Pernambuco. Só que esse IPTU que você que é cidadão, você paga, ele não é revertido em obras para a população. Agora, recentemente, o Anderson Ferreira, especificamente, ele ficou desesperado. E por quê? Já tinha uma previsão, e faço questão de frisar para você que está me assistindo, de ele fazer algumas obras. Já tinha uma previsão pelo orçamento que já foi feito na gestão passada. O que ele fez foi segurar essas obras. E posteriormente, quando chegasse próximo do período de reeleição, ele começasse a fazer essas pequenas obras de reparo, tentando ludibriar você. Até a placa da lâmpada de LED que foi trocada por conta da ordem do governo federal, essas placas, certo? É da empresa do Anderson Ferreira, da empresa de aproximação de pessoas que são da proximidade do Anderson Ferreira. Então, o que existe aqui no município de Jaboatão é esse jogo de carta marcada. É muito complicado isso, porque as pessoas fazem vista grossa porque muitas vezes são beneficiadas, certo? Com carros comissionados, com a isenção de IPTU, com isenção fiscais, com cargos dentro dos órgãos do município. Então, se eu sou beneficiado, eu faço vista grossa. E eu também apoio esse prefeito a se reeleger outras vezes. E como a comunidade do município de Jaboatão dos Guararapes, a comunidade religiosa é muito forte, esse círculo vicioso se perpetua. Entende? Então isso é muito grave, mas isso é que acontece. As pessoas não votam num indivíduo aqui, não só no município, mas no Brasil também tem esse círculo vicioso. Mas aqui especificamente é uma igreja atrás da outra. Não que isso seja ruim, eu não tenho nada contra isso. O problema é que por conta dessa quantidade de igrejas, uma atrás da outra, competindo mutuamente, é que esses prefeitos que têm alianças, porque são religiosos, também tem aliança com o movimento gospel, eles recebem maiores votações por conta disso. Porque o povo tende a votar naquele indivíduo especificamente que vai favorecer posteriormente aquele pastor, aquele membro daquela igreja. E quando você vê, é tudo ocupado, as cadeiras são ocupadas pelos membros, pelos pastores do movimento gospel. Isso é um círculo vicioso que não acaba. Entende? Por exemplo, o Anderson Ferreira, eu tenho um Facebook, né, que eu anunciei no dia 22 de agosto de 2019, eu anunciei que iria fazer uma mobilização para reivindicar melhorias não só para a avenida que eu resido, mas também melhorias para o município de Jaboatão dos Guararapes. Como existe no meu Facebook algumas pessoas que são coligadas ao Anderson e também que fazem parte de apoio do próprio prefeito, do gestor, prefeito Anderson Ferreira, então quando foi no dia seguinte, durante 3 anos ele não fez nada, mas quando foi no dia seguinte, após esse anúncio que eu fiz no Facebook, ele mandou especificamente
algumas pessoas da limpeza, funcionários da limpeza do próprio município de Jaboatão do Guará, para fazer a limpeza que ele não fez durante 3 anos. Por que ele fez isso? Desespero, para que não perdesse a credibilidade dele perante o cidadão, perante o município, porque ele pretende se reeleger. Aí ele pegou e mandou o povo da limpeza, mandou entre 10 a 12 funcionários da limpeza para limpar a Avenida Ulisses Montarroios, que inclusive alguns moradores até fizeram vídeos específicos sobre essa avenida, que passou no SBT, passou na Rede Record, passou na Band, etc., sobre a real situação. E ele não deu nenhuma resposta. E também não fez um planejamento anterior, certo? Sobre essa avenida. Porque quando chega no período de inverno, eu tenho que fazer um planejamento anterior para que possa mudar turbulação, possa fazer a transformação. Mas ele não fez um planejamento anterior, certo? Então as pessoas contraíram doença, passaram situações desastrosas por conta dessa água empoçada na Ulisses Montarroio, no bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Posteriormente, depois dessa postagem que eu fiz no Facebook, algumas pessoas que são coligadas ao Anderson entraram em contato com certeza com o Anderson, e ele mandou em seguida funcionários da limpeza para limpar a rua. E em seguida ele mandou um carro de drenagem para drenar o que estava entupido, porque o que fazia a água da Avenida Ulisses Montarroio, Candeias, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, ficar empoçada era o entupimento das vias que escorre o esgoto todinho e as vias de escoamento. Então ele mandou um carro de drenagem, certo? Um carro tipo parecido um carro pipa de drenagem, e começou a fazer a drenagem. Só que essa drenagem não foi feita de forma plausível, foi superficialmente. É como se diz assim, um cala-boca para que a população não reivindique e não tire a credibilidade dele perante o município. Então ele mandou esse carro de drenagem, fez um trabalho muito superficial, deixou a tampa aberta, certo? O povo deixou a tampa aberta e a lama ficou do lado de fora e não foi colocado no carro do lixo nem nada disso, certo? E no dia posterior, certo? Ele fez o seguinte, ele mandou 100, eu estou dizendo 100, ele mandou 100 funcionários da limpeza para limpar toda a avenida comercial, a Capitão Osias Ribeiro e as avenidas adjacentes a Ulisses Montarroio, ou conhecida também como Avenida Comercial, para fazer a limpeza do meio-fio. Ora, ele criticou Elias Gomes, certo? Porque o Elias Gomes só fazia a limpeza do meio-fio, certo? Segundo ele. Só que o que foi feito apenas foi a limpeza do meio-fio também. Ele pintou algumas partes do meio-fio das avenidas Ulisses Montarroio e fez a limpeza superficialmente. Por que ele fez isso? Precisa de 100 pessoas, tirar 100 funcionários da prefeitura, certo? Para fazer uma rua apenas, uma avenida. Precisa disso? Não. Ele fez de forma desesperada, porque ele sabe que no dia 22 eu anunciei que ia fazer a reivindicação e ia mobilizar a população. Então, por conta disso, ele, com medo de perder a credibilidade, e ele sabe que ele deseja se reeleger na realidade como prefeito novamente, então ele mandou desesperadamente esses funcionários da prefeitura como se fosse para um cala-boca à população e aqueles indivíduos que são do município, que são cidadãos que não estão contentes com sua gestão e que reivindicam, né? Porque existe aquele indivíduo que reclama, certo? Que fica reclamando com conversas específicas no bairro, mas não tem uma efetividade. Existe aquele cidadão que ele reclama e vai reivindicar. Esses são incômodos para os gestores e os prefeitos que não são competentes e são incapazes.
que é o caso dele. Então, o que é que aconteceu? Ele mandou diversos funcionários para fazer a limpeza. E mesmo assim ainda fez superficialmente o serviço. Por quê? Porque o desentupimento que ele fez não vai resolver o problema. Agora está no período de sol. Então a gente não pode observar tudo isso. Em contrapartida, ele fez comunicado com a Compesa, certo? Para ajeitar algumas tubulações, certo? Para que esse serviço tivesse maior efetividade. E essas pessoas que estão reivindicando, na realidade, melhorias para o município, para o bairro, inclusive, no meu caso, eu reivindico para Candeias e para o município de Jaboatão por completo, que não tivesse notoriedade. Por quê? Porque senão ele perderia a credibilidade no município, que ele já perdeu essa credibilidade, certo? E faço questão de dizer isso. Ele já perdeu essa credibilidade e ele deseja a qualquer custo se reeleger. Em contrapartida, tem os ditos puxa-saco do prefeito, que são aquelas pessoas que recebem carro comissionado pelo próprio prefeito e são muitas vezes do movimento gospel, da bancada evangélica, que são aliados ao prefeito. Então são essas pessoas que ficam fazendo vídeos dizendo que ele está fazendo serviços e obras substancial dentro do município, né? Pega uma pessoa para fazer entrevista, que são coligados ao próprio Anderson, para demonstrar que está sendo feito trabalhos plausíveis dentro do município. E isso não é verdade, certo? É só você analisar. Quando você fosse dirigir a prefeitura do município de Jaboatão dos Guararapes, você fosse dirigir especificamente não só a prefeitura, mas aos órgãos do município, você vai ver que todos esses indivíduos, a maioria, são cargo comissionado. E esses indivíduos, muitas vezes, mandam nos concursados do próprio município. É um jogo de carta marcada, né? Existem vários vereadores aqui do município de Jaboatão dos Guararapes, e faço questão de frisar, que não fazem nada. Só aparecem no momento da campanha, da reeleição, certo? Por quê? Porque também vem nesse mesmo círculo vicioso. A maioria dos vereadores são coligados ao prefeito, que também foram colocados pela bancada religiosa evangélica, e a consequência disso é que fica esse círculo vicioso no município, certo? Os indivíduos não fazem nada, não há uma mudança substancial, e como as pessoas normalmente ficam nessa polarização, não só no Brasil, mas como também no município, as pessoas terminam, por conseguinte, ficando de olhos fechados, sendo conivente com o descaso da gestão do prefeito, porque são beneficiadas, porque são favorecidas, ou porque são coligadas ao partido do prefeito, ou porque são também do movimento gospel, e como existe um representante do movimento gospel, eles acham que não devem protestar contra o descaso, contra o desserviço, contra a relatividade, contra todos os problemas que acontecem no município de Jaboatão dos Guararapes, e por conta disso, certo, é que esse círculo vicioso se perpetua no município de Jaboatão dos Guararapes. É de se dignar, mas isso também tem conivência com os próprios cidadãos. Eu não falo todos, mas alguns também fazem esse tipo de prática. E é por isso que o município de Jaboatão dos Guararapes, ele não muda. Porque entra a gestão e sai gestão, e agora entrou a gestão do Anderson Ferreira, né? Que não tem nada de eu colocar a religiosidade dele ou a religião dele nesse caso específico, não, certo? Mas eu não posso deixar de frisar, e faço questão de frisar, que o princípio motivador que colocou Anderson Ferreira no poder, quando estava com a disputa com o Neco, foi por conta da religião. Foi por quê? Porque a maioria da comunidade do município de Jaboatão dos Guararapes são protestantes ou católicos.
mas mais protestantes. Então, se Anderson Ferreira estava disputando com o Neco, certo? Dos dois tiveram escândalos no período de campanha. Mais um, ele é representante do movimento gospel da bancada religiosa. O que você acha que o povo iria apoiar? Com certeza o Anderson Ferreira, foi isso que foi feito. Apoiado ele ganhou como prefeito e a própria bancada religiosa vê o descaso do prefeito perante ao cidadão, mas ele não, infelizmente, não reivindicam nada. São pessoas que colocou ele no poder, mas são essas pessoas que fazem vista grossa, são essas pessoas que não reivindicam, são essas pessoas que abafam, são essas pessoas que ficam ligando para ele quando alguém reivindica alguma coisa dentro do município. Eles ficam ligando, olha, aquele rapaz está falando isso. Aí ele pega, manda algum funcionário da prefeitura para tampar o buraco das coisas que ele não faz. Só faz por intermédio de pressão daqueles que tentam reivindicar seus direitos dentro do município como cidadão. Então isso é muito grave, esse círculo vicioso é muito forte aqui no município de Jaboatão dos Guararapes. E as pessoas que são cidadãos de bem, as pessoas que realmente querem mudança de Jaboatão, têm que acabar com esse círculo vicioso. E como? Mudando tudo, mudando a gestão, ou seja, tirando o prefeito, mudando os vereadores que são colocados, infelizmente, pelo povo, porque só fazendo essa mudança de 360 graus é que você pode tentar modificar a situação que o município de Jaboatão dos Guararapes vive. Senão, esse ciclo vicioso vai se manter por muitos e muitos anos, certo? Esse jogo de carta marcada. Tem muita gente ganhando salário de 12 mil, 15 mil, certo? E não está fazendo nada. Como um carro comissionado lá, às vezes não bate o ponto, certo? Não trabalham, não fazem nada, fica com a perna no birô sem fazer nada, certo? Mas receberam essa premiação por conta que apoiaram o prefeito ou por conta simplesmente que fizeram trabalhos específicos para o prefeito, tanto diretamente como indiretamente. Então o povo de Jaboatão dos Guararapes tem que acordar, certo? Porque senão nada vai mudar. Só vai existir obras paliativas para calar aqueles que realmente veem o real problema de Jaboatão dos Guararapes, certo? As pessoas têm que acordar. Acorde você que é cidadão do município de Jaboatão dos Guararapes enquanto é tempo. Um abraço do Rafael Nascimento.